Pai do Senhor, irmãos e irmãs, amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Amém. E que bom, né, que nós estamos aqui, mesmo com horário excepcional, mas é isso mesmo, o povo de Deus marcha, mesmo com as dificuldades, e aqueles que podem, né, sempre estão marcando presença na comunhão, né, na participação. E é bom, o Senhor nos dá mais um dia de vida para poder desfrutar da sua palavra e também ver, né, contemplar a sua glória manifestada aqui. Para mim, particularmente, cada dia que amanhece, cada dia que eu recebo, é uma grande bênção de Deus, né? É um grande milagre de Deus. Eu estou vivendo uma realidade que eu sempre digo, uma realidade paralela. Não era para eu viver essa realidade, mas Jesus achou por bem de me trazer de volta. Você orou, eu estou aqui, muito obrigado. E eu estou aqui para servir a Santa Igreja do Senhor. Amados, vamos ler um texto da Palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, de 5 a 11. Hebreus, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, mas para ser inspirado, o livro não precisa ter autor reconhecido. Que teve um autor humano, teve, mas não sabemos quem. Mas ele é inspirado e fala fortemente em nossos corações. Hebreus 12, de 5 a 11. E o texto diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ó Senhor bendito, glorificado é teu nome, Senhor. Aqui está a tua santa palavra, ó Espírito de Deus, que o Senhor revelou aos homens, e é o Senhor mesmo que ilumina as nossas mentes e os nossos corações para compreendê-la e interpretá-la, Senhor. Aqui está também a tua igreja, o povo que o Senhor comprou com sangue precioso. Estamos hoje atentos para ouvir a tua palavra. Eu estou aqui como teu instrumento, Senhor. Me coloco à tua dispensação, à tua direção. Ó Senhor, usa, portanto, as nossas vidas neste momento especial de ministração da tua palavra, que possamos ser alcançados, Senhor, pela palavra que o Senhor quer nos dizer, que saia do teu coração aos nossos corações. Abençoa, portanto, as nossas vidas, aqueles que nos assistem também pela internet, que o poder da tua palavra seja transformador nas nossas vidas, possa nos converter, Senhor, possa nos trazer de volta à plena comunhão contigo. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Os dias são de dor, né? Os dias são de sofrimento exacerbados.
eu tenho 5 gerações de idade, né? E eu nunca vi um momento tão difícil como esse. As pessoas que têm minha idade, até têm mais idade do que eu, sabem que no seu tempo de vida, talvez aqueles que estiveram presentes na época da guerra, Segunda Guerra Mundial, mas eu não tenho ideia, ou não tenho lembrança de ter visto dias tão difíceis como os dias que estamos vivendo hoje, devido à mortandade, né, causada pelo Covid e por outras doenças. As pessoas estão morrendo a rodo, né, independente do Covid. Aí as famílias vão ter seus entes queridos que partiram, chefes de família, né, mães de família. Ocorre a necessidade de uma reestruturação familiar, né, inclusive com problemas financeiros. Tudo isso o mundo está enfrentando, diversas fragilidades que essa situação nos trouxe, diversos sofrimentos. Paralelamente a isso, nós temos também heresias que estão se multiplicando nas igrejas, no meio religioso. Temos apostasia da fé. Muita gente deixou a igreja, mas deixou mesmo, né? E muita gente, entre aspas, se decepcionou com Deus e deixou a igreja, deixou a fé. Eu acredito que é porque nunca tiveram um encontro real com Jesus. Eu sou da opinião, irmãos, que quando nós encontramos Jesus verdadeiramente, Jesus que está vivo, é impossível você abandonar Jesus. Você pode até abandonar os homens, mas abandonar a sua experiência com Deus é muito difícil. É Jesus vivo que se manifestou a você, e você abraça isso, e isso digamos assim, é um evento histórico e eterno na sua vida. Mas as fragilidades existem, decepções, né, com as instituições governamentais. Está aí o STF e outros, né, os governos diversos que decepcionam a gente, né, e também decepções com as instituições eclesiásticas, religiosas, né, com lideranças. O fato é, nós estamos vivendo tempos de incertezas diversas, né? Agora, são nesses dias que nós somos convidados a ter uma fé amadurecida, irmãos. Esse é o momento da fé amadurecer, né? Uma fé verdadeira que se fortalece e que se purifica, né, no meio dessa adversidade. Nós não fomos chamados para, no meio da adversidade, nós fraquejarmos. O Senhor nos deu todas as condições para nos fortalecermos exatamente no momento da dificuldade. E eu espero que a coisa não piore, mas parece que as perspectivas é de pior assim. No mundo todo a situação vai se apertar para Jesus raptar a sua igreja. A palavra arrebatamento é a palavra rapto. Então a coisa pode ir ficando mais dura, e aí Jesus diz, bom, agora chegou a hora de eu levar a minha igreja amada, e aí toda a profecia que restar vai se cumprir, porque Deus é Deus para fazer a palavra dele se cumprir, e eu tenho que me alegrar com isso. Quem foi que disse que eu estou aqui na terra para ser glorificado? Para só, digamos assim, coletar os louros, os benefícios, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições. É o Senhor que tem que ser glorificado. E quando a palavra dele é cumprida, o seu nome é glorificado. E eu tenho que me alegrar com isso, eu e você como igreja, mesmo que isso traga prejuízo para nós. Mesmo que isso traga aflição, o que importa é que a palavra do meu Deus está se cumprindo, e glórias a Ele por isso. Glórias a Deus por isso, porque eu sei que no final nós estaremos com Ele na glória. O futuro seu, irmão, e o nosso futuro, meu e teu, da igreja, é glória. Nós seremos glorificados e entraremos na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Qual povo tem essa perspectiva? Qual povo tem essa esperança? O mundo tem 7,5 bilhões de pessoas. A maioria delas não tem o novo nascimento.
A maioria delas não vai para o céu, não vai. Nós somos um povo que Deus separou, nos chamou e nós estamos aqui para a honra e glória do seu nome. Mas vamos enfrentar a dificuldade da vida, né? Nós vamos enfrentar a vida do jeito que ela é. E a fé verdadeira enfrenta a vida do jeito que a vida é, com o Senhor. Observe. E ela se fortalece. E ela adquire maturidade no meio das dificuldades, tá? Fé não é só para adquirir coisas. Talvez a gente tenha aprendido errado. Irmão, tenha fé, faça o desafio para você receber coisas. A fé não é só para isso. A fé é principalmente para relacionamento com Deus. Deus quer que eu tenha relacionamento com Ele. E hoje nós vamos tratar disso. Então a verdadeira fé é esta que encara essa vida, irmão, do jeito que é. O ímpio levanta 4 da manhã. Eu vi na Europa irmãos acordando 4 da manhã para enfrentar um frio. Vi irmãos que acordam 4 da manhã num frio de torrar para pegar aquelas que furam o chão, aquela, como é o nome? Britadeira, né? Sem nenhuma proteção, porque não tem como proteger, e ele está ali, ó, nas pistas, cavando aquilo com a britadeira, um frio de torrar, tá? O ímpio enfrenta isso, e o crente enfrenta isso também, só que o crente enfrenta isso com fé, com presença de Deus na vida, e nós então enfrentamos essa vida do jeito que ela é. A inflação vem para todo mundo. Eu não posso chegar no supermercado e dizer, minha filha, faça esse quilograma de arroz mais barato, me dê o desconto de crente, porque para mim não vale a inflação. Para essa pessoa que passou, você pode cobrar o preço que é o quilograma do feijão ou do arroz, mas para mim que sou crente tem que ser um preço diferenciado. É assim que a vida faz? Não. Todos nós pagamos a inflação, todos nós enfrentamos as dificuldades, e a fé tem que se fortalecer para enfrentarmos a vida do jeito que ela é. Agora, ela se fundamenta onde? Na santa palavra de Deus. Olha, irmãos, os dias são maus, né? Mas a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. A palavra de Deus continua sendo poderosa e atual. A palavra de Deus continua sendo necessária e adequada para esses dias. Ela nunca é algo que passou, está no passado e que não vale nada. A palavra de Deus continua a palavra de Deus e é ela que fortalece a nossa fé. É a palavra do Todo-Poderoso. É a palavra mais importante para os nossos dias, é a palavra de Deus. Não adianta a gente ficar procurando consolo em A, em B, ouvindo A e B. Vamos ouvir as pessoas. Mas é a palavra que traz vida. É a palavra que nos ilumina. É a palavra que nos dá o caminho a seguir, mesmo no meio de uma turbulência, que a ciência fica baratinada, né? Que os governos ficam desesperados. É nessa turbulência que a fé mostra a iluminação e mostra o caminho. E nós a temos. Nós temos um Deus que está vivo, é o Todo-Poderoso, e sabe muito bem encaminhar a sua igreja nesses momentos de dificuldade. Então fortaleça a sua fé. Então tenha intimidade com a palavra de Deus. Não é a palavra da OMS, Organização Mundial da Saúde. Cada dia diz uma coisa diferente, deixa o mundo confuso. Observe. Não é a palavra dos líderes mundiais, não é a palavra da China ou dos chineses, né, que está acima, né, dessa situação. É quem está melhor nessa situação é um país chamado China, mas não é a palavra deles que vai nos dar a direção, que vai nos dar o conforto, que vai fortalecer a nossa fé. É a palavra de Deus que traz vida para nós. Os dias são de sofrimento, sim, tá? E o sofrimento, ele, irmão, o sofrimento ele é inerente aos habitantes desse planeta, viu? Não tem jeito. Um planeta que jaz no maligno. Então, não adianta a gente achar que seguir o Senhor, como alguns estão pregando aí, e é heresia, que você prega
então você não vai, ou você serve ao Senhor e você não vai ter problemas. Não existe isso. Que você não pode ficar doente. De onde veio essa heresia? E o cabra que está pregando isso está de óculos, né? Tem deficiência visual. Como é que ele prega um negócio desse? A doença faz parte dessa vida, infelizmente. A doença está associada a esse corpo contaminado com o pecado. Não tem jeito. Que Jesus cura, cura. Mas muitos de nós vão partir para a glória por conta de enfermidades. É assim que funciona. E eu tenho que ter maturidade na fé para isto. Eu não aceito. Minha mãe, meu pai morreu e Jesus não curou. Jesus não curou porque Ele não quis. E quis dar o destino final, levar seu pai e sua mãe para um lugar maravilhoso da sua presença. Jesus está dando, em muitos casos, livramento para pai e para mãe, para esposa, para filho. E nós temos que ter maturidade na fé, para saber encarar essa vida do jeito que ela é, e respeitar a soberania de Deus, irmão, nas nossas vidas. Bom, agora, será que o maligno é responsável por todo o sofrimento na face da terra? Que existe outra heresia, né? As pessoas culpam todo o mal do mundo, todo o sofrimento do mundo a Satanás. E na realidade ele não é o responsável por todos os sofrimentos na face da terra. Não é. Tudo bem que lá na origem ele tentou e por conta disso o pecado entrou no mundo. Mas o homem tem livre-arbítrio. E muito do mal que está nesse mundo tem a ver com a gente mesmo, com as nossas escolhas. Observe, eu estou tentando pintar um quadro para trazer a nossa mente a uma realidade que ela é muito dura, mas é melhor trazer essa realidade para a discussão do que trazer uma ilusão para os irmãos. A vida é exatamente assim. Observe que lá no milênio, Satanás vai ser preso com suas agências e o mal vai continuar. Os povos vão continuar pecando. Observe, os povos vão continuar rejeitando Jesus. E o pior, lá no milênio teremos Jesus governando o mundo. E as nações vão ver Jesus governando o mundo, vão ver que é Jesus glorioso, o Filho de Deus, governo justo. Todo dia a gente está reclamando da injustiça, que o governo não presta. Sempre vai ter essa demanda. Mas durante o milênio teremos um governo justo, 100% justo. Não vai ter a malandragem que tem hoje. Vai ter um juiz, vai ter um Senhor. E mesmo assim, muitas nações vão rejeitar Jesus. Observe. E o maligno vai estar preso. Olha que situação interessante. E eu quero trazer à tona essa realidade que vivemos hoje, e que pode sim, eu até acho que vai piorar. Então, desde maio do ano passado, nesse púlpito, a gente está estudando fontes de sofrimento. Eu vou só lembrar rapidamente, e eu estudando a palavra, eu cheguei até a classificar essas fontes de sofrimento. Eu a chamei de fontes evitáveis e fontes inevitáveis. O próprio nome diz. Aqueles sofrimentos que podem ser evitados, eles são de fonte evitáveis. E os sofrimentos que não podem ser evitados. Vamos falar daqueles sofrimentos que não podem ser evitados. Eu só vou fazer um resumo, porque já foi pregado isso aqui. Sofrimentos inevitáveis. Por exemplo, quando a gente nasce nesse mundo, já tem um sofrimento associado ao fato de você ter nascido nesse mundo. Não tem jeito, né? Aqui no mundo nós enfrentamos qualquer pessoa, crente e descrente. Enfrentamos o egoísmo das pessoas, o egoísmo humano, enfrentamos as mortes, as enfermidades, a solidão, a guerra de interesses, a vaidade, homens tentando dominar outros para tirar proveito. Tudo isso traz frustrações, sofrimentos nas nossas vidas. Você precisa do emprego, está trabalhando, mas você sabe que o seu chefe poderia lhe pagar melhor. Mas ele não faz isso. E às vezes é porque não pode, porque fez outros compromissos, às vezes é porque não quer mesmo. Às vezes não valoriza o seu trabalho. Só estou dando um pequenino exemplo.
Você é empresário, mas você, nesse país, você sofre uma carga tributária gigantesca. Tem que ter essa reforma tributária, não é isso? Então todo mundo reclama da vida, porque de fato muitas coisas são muito injustas. Mas é assim, você nasceu, pisou o pé nesse mundo, vai ter sofrimentos inerentes ao fato de você ter nascido aqui. Uma outra fonte de sofrimento é o fato de sermos cristãos. Agora eu vou falar dos cristãos, de mim e de você. Por quê? Porque nós temos, como cristãos, as marcas de Cristo em nossa vida. E o mundo jaz no maligno, observe, o mundo é trevas, e o Espírito Santo habita em nós, tá? O mundo vê Deus em nós, todas as forças das trevas veem Deus em nós, porque o Espírito Santo é Deus, e nós estamos ligados a Cristo, fundamentados em Cristo, observe, e Cristo está em nós, a vida dele aparece em nós. Então, essas marcas vão trazer sofrimentos para nós. Você pode não estar em pecado, você pode não estar fazendo coisa errada, nenhuma, mas o fato de ser crente, você vai atrair em torno de você sofrimentos, perseguições, porque você tem as marcas de Cristo. E Jesus disse, olha, eles odiaram a mim e me perseguiram, e vão me prender, torturar e matar, e eu sou o vosso mestre. Vão fazer a mesma coisa com vocês. Então, só o fato de ser cristão já traz sofrimento nessa terra. Então, você não fique, nem eu devo ficar pasmo, porque você tem um colega de trabalho que lhe odeia, e ele nem sabe por quê, ele lhe odeia porque você é crente, você tem perseguição dentro da própria família, de pessoas que não gostam de você, porque você mudou de lado, né? Você agora pertence ao reino de Deus, e o maligno sabe mexer com isso, a natureza carnal sabe mexer com isso, e vai trazer sim sofrimento. Esse é outro fato. Uma outra fonte, né? Ou melhor, outro fato dentro dessa fonte é nosso testemunho, irmão. O nosso testemunho denuncia o pecado do mundo. Observe, você tem uma vida com Deus, no seu trabalho, na faculdade, no âmbito da família, você tem vida com Deus, e isso vai denunciar o pecado das pessoas que estão ao seu redor. Sem você falar nada, a sua santidade já denuncia. É mesmo que você ter, numa empresa, um funcionário que trabalha e um funcionário que não trabalha. Quem trabalha vai terminar denunciando quem não está trabalhando, porque as pessoas vão ver o trabalho de quem trabalhou aparecer. É exatamente isso. Além disso, irmão, nós somos de outro reino, e o fato de sermos de outro reino, nós estamos instalados aqui no nariz de Satanás. Esse reino, ele é o príncipe desse reino, e a igreja foi instalada aqui. Então, o fato de estar em Cristo traz todas essas consequências, que vai nos trazer dificuldades, animosidades. Uma outra fonte é que nós invadimos, acabei de dizer, o território do inimigo, com a autoridade de Jesus Cristo. Observe. E o inimigo, ele vai reagir sim. Você prega o evangelho, você ganha alma para Jesus, você ora pelas pessoas. É claro que o maligno se sente atrapalhado nos interesses dele. Ele vai fazer uma represália sim. Ele vai querer te atrapalhar, ele vai querer te perturbar para que você não continue. E isso vai trazer dificuldade, sofrimento sim. É uma luta. E uma outra fonte, preste atenção agora, é quando Deus prova a nossa fé. Observe. Deus permite certas coisas acontecerem na minha vida, para quê? Para purificar, observe, e amadurecer a fé. Nós passamos todas as terças desse mês discutindo exatamente isso. Irmãos que eram perseguidos lá na igreja primitiva, e Deus usa o apóstolo Pedro para dizer, olha, vocês estão sendo purificados. A sua fé é mais preciosa do que o ouro, que é purificado 7 vezes, pelo fogo. Vocês estão passando pelo fogo, vocês estão tendo essa dificuldade, né? Essa perseguição, vamos dizer,
mas é Deus permitindo que isso aconteça na sua vida, para que você cresça na fé, para que sua fé seja amadurecida e você seja purificado. É isso que acontece na vida de muitos. E o maligno está dizendo: você está com problema porque é maldição hereditária, ou heresia. Então vem aqui para orar, e eu vou orar para tirar essa maldição da sua vida, 7 semanas, e toda semana você traz R$100. Muito bonitinho, né? Mas não quer saber do relacionamento da pessoa com Deus. De repente o irmão, Deus está permitindo que passe por uma dificuldade, porque Deus tem uma expectativa, observe, Deus tem uma expectativa de levantar esse irmão, porque Ele quer usar lá adiante. Deus nunca vai me usar, irmão, Deus nunca vai te usar sem primeiro nos dar uma experiência. Deus não é irresponsável. Se Ele quer te usar, Ele vai medir onde é que você está, a sua espiritualidade, e Ele vai dizer: eu preciso que ele chegue nesse patamar, porque a obra, aquilo que eu quero fazer através dele, através dela, vai depender desse nivelamento. E o Senhor permite situações, e eu quero dizer para você, seja o que for, na sua prova de fé, não esqueça, Deus está no controle. Não fique achando que Ele abandonou, não. Ele está exatamente do seu lado. E a expectativa dEle é você brilhar, é você crescer, é eu crescer. E nós falamos sobre isso ao longo aí desse mês de fevereiro. Vamos agora para as fontes evitáveis. Fontes evitáveis. É aquele tipo de sofrimento que a gente pode evitar. Por exemplo, sabemos que existe a lei da semeadura, não é isso? Lei da semeadura. Se plantar jaca, vai colher jaca. Se plantar maçã, vai colher maçã. Se plantar limão, vai colher limão. Isso é para todo mundo. Então, se eu fizer o mal, e eu tenho a opção de fazer o bem, observe, se eu fizer o mal, o que é que vai acontecer? Eu vou colher o mal. Não tem jeito, é a lei da semeadura e serve para todo mundo. Não adianta dizer: Senhor, agora eu sou crente, e depois, agora que eu me tornei crente, sou teu filho, Senhor, pague as minhas contas. Pague as minhas contas do passado. Não, vai ter que voltar, procurar os credores, pedir paciência. Ó, eu sou crente agora, sou homem de Deus, mulher de Deus, faz aí um plano, porque eu quero lhe pagar. É assim que o crente faz. Não fique achando que se converter vai sanar as suas dívidas. Quem sabe, né? Alguém até lhe perdoa as dívidas, mas aí não é regra geral, não. Né? O cabra foi um adúltero. Eu sempre dou esse exemplo aqui. O cabra foi um adúltero, aumentou a população de Feira de Santana. Né? Aí ele casa. Ele se converte, casa, e a conta chega, né? As mães, né, dos filhos que ele largou por aí, entram na justiça para ele pagar, né, a mesada dos meninos. Não adianta chorar, não adianta vir para o circo de oração, vai ter que pagar sim, lei da semeadura. Nem vem incomodar as irmãs do circo de oração, vai ter que pagar, irmão, pode chorar à vontade, mas vai ter que pagar. Lei da semeadura. Podemos evitar? Podemos. Então, é um tipo de sofrimento evitável, tá? Um outro sofrimento evitável. Satanás pode impor problemas na minha vida, pode impor. Um problema que às vezes não é seu, é de um familiar, você permite entrar na sua casa, você passa a sofrer por conta de coisas que você permitiu. E a Bíblia diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Mas se deixar, ele entra e faz uma festa na nossa casa. Quem manda na sua casa é você, com a autoridade do nome de Jesus. Então Satanás não pode entrar na sua casa. Ele só entra se nós abrirmos a porta e dizer: pode entrar, diabo. Então ele entra e faz a festa. Mas nós temos autoridade no nosso lar para repreender todo o mal e deixar o mal do lado de fora. Isso é a autoridade do nome de Jesus que está em nossas vidas, irmão. É a autoridade do nome de Jesus.
Peça para Deus afastar o vizinho ou a vizinha que todo dia vai na sua casa para fofocar. Esse não é o ambiente da casa do crente. Tem que repreender esse mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Observe, e nós discutimos aqui toda a armadura de Deus, né? Discutimos aqui, com a qual nós vencemos essa imposição de Satanás. Hoje, nós vamos ver uma última fonte que eu listei, né, de sofrimentos evitáveis. E que fonte é essa? Está exatamente aqui, ó, nesse texto que nós lemos. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Irmãos, eu estou falando de correção do Senhor. É outra coisa que muita gente não prega. Aqui está falando que Deus corrige, que Deus castiga o crente. Mas, irmão, em plena pandemia você vem com uma pregação dessa. Pois é, irmão, é a palavra de Deus, viva e eficaz, e por mais difícil que ela seja de compreender, ela vai trazer vida para mim e para você. A palavra de Deus é atual, não deve ser escondida em aspecto nenhum, é a palavra de Deus. Em qualquer momento a palavra de Deus é bem-vinda. E esse texto fala que Deus corrige o filho. Sabe por que ele corrige? Porque ele ama. Deus corrige porque ama. Quem é que ama mais? Qual pai ama mais? O que deixa o filho à vontade, fazendo o que quer? Ou aquele que corrige o filho? Observe você, irmãos. Quando a gente é filho, às vezes a gente não entende isso, né? A gente fica com raiva, a gente reage às correções do pai. Mas quando a gente passa a ser pai, a gente entende isso. Olha, irmãos, às vezes você tem que dizer um não para o seu filho, que dói no coração, mas tem que dizer. Tem que dizer para o bem dele. E você diz não porque você ama o seu filho. Esse texto está dizendo exatamente isso. E que a correção do pai é uma prova do seu profundo amor. E eu preciso ter maturidade para entender isso. O que é que você está dizendo, irmão Delcio? Eu estou dizendo que Deus nos corrige. Isso pode significar, sabe o que, irmão? Suprimir coisas nossas, como a gente faz com os nossos filhos, tá? A sua filha adolescente, ou o seu filho quase adolescente, está contando os dias, porque tem um passeio maravilhoso que ele está sonhando, ó. Mas aí ele apronta legal em casa. Fez delitos que o pai, igual meu filho, para você aprender a obedecer, para você não fazer mais isso, eu vou, ó, cancelar a sua viagem. Pensa numa dor. O pai está fazendo isso com dor no coração, mas ele está ensinando o não para o filho, está ensinando o caminho correto. Por que é que o pai está fazendo isso? Porque ama. Deus faz também. Deus pode trazer frustrações aos meus planos, observe, aos meus projetos, porque Ele nos ama. O Senhor pode meter o seu dedo, em algo que estamos tão animados, mas estamos na rebeldia, estamos em pecado, não queremos retornar, né, aos clamores dos santos filhos de Deus. E eu disse, tá bom, eu quero te dar isso, mas vou botar o dedo aqui, e não vai acontecer até você voltar para os meus pés. É assim que funciona. Toda a cristandade tem essa experiência, mas ninguém quer pregar isso, principalmente na pandemia. Deus nos corrige sim, a Bíblia diz que até açoita. Quando corrige, Ele está tentando nos ensinar algo, irmão. E esta é a escola de Deus, sim. E o propósito é para nos beneficiar, porque Deus nos ama. Deus não vai tirar algo de mim que eu desejo tanto, e é para o meu bem, só porque Ele quer me torturar. Não existe isso. Deus me ama. Ele quer me ensinar algo. Isso é terrível, mas é maravilhoso. A palavra correção aqui no grego é paideia, que significa
treinamento infantil. Esse foi o termo que o autor ou a autora de Hebreus usou do grego koiné e foi traduzido por Almeida como correção. Observe, correção do Senhor. Treinamento infantil. Então, Deus, ele pega o filho, desde pequeno vai treinando para a guerra, mas também vai treinando para ele ser santo. Observe, irmãos, esse texto, lá no versículo 10, o contexto é esse, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, se referindo aos pais carnais. Mas este, que é Deus, para nosso proveito, para sermos, observe, participantes da sua santidade. Então Deus, irmão, nos corrige ao longo da nossa caminhada, porque Ele quer projetar sobre mim a sua santidade. Ele quer que eu seja participante da sua santidade. A palavra aqui, filho meu, é sinônimo de salvação. Isso aqui é para os salvos. Observe, Romanos capítulo 8, versículo 29, que fala sobre essa questão de sermos filhos. Filho aqui são salvos. 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que eu seja parecido com o seu filho amado. E Ele só tem esse projeto para aqueles que são salvos, que somos nós. Então, na nossa caminhada, Ele está trabalhando na minha vida, se necessário, vai me corrigir, para que o seu alvo, que é esse aqui, Romanos 8:29, seu alvo seja cumprido na minha vida. Que alvo é esse? Eu ser participante, observe, da sua santidade, a imagem de Cristo em mim, para que eu seja considerado irmão de Jesus Cristo, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o alvo. Ele nos corrige para nos tornar santos, para nos levar até a sua presença. Mas é provável que a gente se sinta triste, né? Quando as coisas pioram, e eu estou aqui me referindo à correção de Deus, às vezes vem tristeza, 11. E na verdade toda correção, no presente ou ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, né? Às vezes a gente está sofrendo uma pancada e é o Senhor que está apertando lá o cinto, Mas depois, observe, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É isso que está em jogo aqui. Então não está dito que quando estamos sob correção, estamos felizes. Não está dito isso. Está dito que a gente pode até ficar triste mesmo. Alguns até acham, Deus me abandonou, por que permitiu acontecer isso? Né? Mas, na realidade, o Senhor está trabalhando para recebermos a plenitude moral de Deus, né? A santidade. E santidade aqui, irmãos, observe o que eu vou dizer. Santidade não é só abstenção do pecado, se livrar de pecado. Santidade aqui não é só isso. É o quê? Santidade é participar dessa plenitude da santidade de Deus. Santidade é isso, é ser projetado nesse ambiente da presença de Deus. Não é só o abster-se do pecado. Santidade tem essa dupla aplicação. Então, o alvo é a aquisição dessa plenitude moral de Deus. Nós somos membros da família de Deus. E Ele quer compartilhar da sua santidade conosco. Isso é muito profundo. O Senhor quer que eu participe da sua santidade. E se necessário for Ele me apertar aqui, me apertar ali, para me colocar na linha correta, para que Ele me dê esse presente de participar da sua santidade, isso Ele fará, porque é dono de mim, é dono da minha vida, é meu Pai e me ama, e tem todo o direito de fazer isso. Glórias a Deus. Comunhão com a natureza divina. Observe aqui, 2 Pedro, capítulo 1,
versículo 4. Vou ler o 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Já temos tudo no Senhor, tudo. O Senhor já nos deu. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Só que eu vou, irmãos, observe, eu vou ter esse tudo, à medida do conhecimento de Cristo, à medida da comunhão com Cristo. Aí eu tenho tudo. Enquanto eu estiver lutando com a minha rebeldia contra os ideais de Deus, eu vou ter dificuldade para ter esse tudo. O que o texto está dizendo é que já está tudo disponibilizado para mim e para você. Existe uma mesa com todas as bênçãos que segue a salvação. E nós estamos em torno dessa mesa. Tem uns que passam direto, e tem outros que usam da mesa. Tem outros que, na intimidade, vão pegando tudo aquilo que Deus preparou para eles. Mas tem outros que se afastam dessa comunhão. A mesa já está posta, tudo que você precisa, tudo que eu preciso, o meu Pai que me ama já disponibilizou para mim. Porque a obra toda poderosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário já conquistou tudo que nós precisamos, tudo! Não sobrou nada que pudéssemos precisar e que Jesus não foi capaz de conquistar. Ele já conquistou tudo! E tudo já está à nossa disposição. Por que não absorvemos de tudo? Eu me incluo, claro que eu me incluo. Por que não absorvemos desse tudo? Porque muitas vezes nos afastamos da mesa que está posta. Essa é a questão. A mesa da comunhão. A mesa onde nós desfrutamos da comunhão da santidade de Deus. Nos afastamos. Nós somos cheios de razão, cheios de opinião, né? E sempre estamos, às vezes, dando vantagem ao que a natureza corrompida diz. E muitos de nós vivemos exatamente essa situação. A natureza divina vive se digladiando com a natureza corrompida. Gálatas capítulo 5. Mas no meio tem o nosso arbítrio. A carne luta contra o Espírito de Deus em nossa vida, diariamente. Mas nós temos a opção, eu tenho a opção de dizer, não, carne, eu não vou fazer isso. Eu vou seguir a orientação do Espírito de Deus. Ainda que indo nessa direção eu tenha vantagem, e eu nem estou falando de pecados necessariamente. Às vezes você vai fazer um negócio, irmão, e aparentemente o negócio é bom, e você tem no seu interior duas vozes, uma dizendo, assine o cheque, assine o contrato, e o outro dizendo, o Espírito de Deus dizendo, meu servo, não faz isso, apesar de para você todos os dados, né, declararem que você vai ter uma bênção, uma vantagem, quem diz qual é a bênção sou eu, não assina não, volte atrás, espera até amanhã, passa a noite comigo orando, e eu vou te dizer a direção certa. E muitas vezes a gente, pelo livre-arbítrio que nós temos, optamos em fazer aquilo que não é a direção de Deus, e quebramos a cara, e perdemos a bênção. É isso, irmão, é isso. Então, como responder, aí eu encerro, a essa correção do Senhor? Com resignação? Calhar, resignado, realmente Deus está me corrigindo. Ou com autocomiseração, achando que não merecia aquela correção. Olha, Deus é injusto. Como é que Ele faz isso comigo? Eu sou filho dEle, e foi pregado que se eu sou filho de Deus, eu tenho todas as coisas, né? Pregaram para mim que o filho de Deus é aquele que anda sempre só recebendo as bênçãos, as riquezas, não pode ficar doente, não pode tomar uma topada, não pode ter um acidente. Me disseram isso, e agora, Senhor, eu estou tendo tudo isso. O Senhor está sendo injusto. Lembro de novo de uma irmã de uma igreja que eu fui pastor, sumiu da igreja, não tinha pandemia não, e aí eu fui procurar a irmã num domingo de tarde, irmã, o que está acontecendo, nunca mais lhe vimos, só sabe que Deus é bom, e ela disse, Deus está em falta comigo. E aí, irmão, é
É isso que a natureza corrompida faz, né? Então, eu vou ver com ira e ressentimento contra Deus as correções que ele faz, que às vezes o filho fica irado, né, contra o pai. Mas é contra um pai imperfeito, que às vezes corrige o filho com raiva, com ira, e ao invés de corrigir, ele maltrata. Então, por isso que o conselho é, quer dar uma palmada no filho, deixa a raiva passar, no outro dia faz isso. Mas Deus não é assim. A sua correção é para treinamento, a sua correção é para ensinamento, e ele corrige porque ama. Então, essa é a terceira possibilidade, ira e ressentimento contra Deus. E a quarta é ver a correção com gratidão, sabendo que o Senhor cuida de nós, e Ele está fazendo isso na minha vida e na tua vida, porque Ele nos ama, devemos ser gratos ao Senhor. Então, irmãos, é uma reflexão para esses dias ruins, né, de pandemia, mas eu quero dizer que o Senhor é conosco, Deus é bom, é nosso Pai, e por ser nosso Pai, pode sim nos dar uma palmadazinha para nos colocar num caminho que é o caminho correto que Ele quer, e Ele pode fazer isso exatamente nesse momento difícil de pandemia. Mas não se preocupe, estamos nas mãos do Senhor. Deus abençoe.